A ideia de que a gordura no geral, e em particular a gordura saturada, faz mal à nossa saúde, foi tão repetida durante tanto tempo que nós tendemos a acreditar nisso com uma fé cega, como se realmente fosse um fato incontestável. Porém, será se realmente essa ideia faz sentido? E como foi que chegaram nessa conclusão? E são exatamente esses pontos que eu vim abordar no vídeo de hoje. Então relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre a tão temida gordura saturada, que é muito encontrada em alimentos de origem animal. Mas antes que você esqueça, já vai deixando seu like nesse vídeo, que já me motiva muito a trazer ainda mais conteúdos para você. E também me ajuda bastante a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. E esse discurso de que a gordura saturada faz mal à nossa saúde foi tão repetido durante tanto tempo que hoje em dia nós tratamos isso como se fosse o senso comum, como se fosse óbvio que gordura faz mal, quando na verdade nem prova científica existe para comprovar isso. Ansel Benjamin Keys foi um biólogo e patologista da Universidade de Minnesota, que desenvolveu no começo da década de 1950 a hipótese de que a gordura saturada causa doenças no coração. Esse cientista ficava no seu laboratório fazendo pesquisas em busca de indícios precoces de doenças. E na década de 1950, nenhum problema de saúde parecia tão urgente quanto as doenças cardíacas. Nessa época, os norte-americanos estavam tendo a impressão de que estavam sendo assolados por uma terrível epidemia. Um aperto repentino no peito matava homens no auge da sua vida, em uma partida de golfe ou nos seus escritórios, e os médicos não sabiam o porquê. A doença cardíaca surgiu quase que do nada e da noite para o dia se tornou a principal causa de morte por todo o país. E dessa forma, quando Ansel Keys, que é o cientista que eu citei mais cedo, propôs a hipótese que a gordura na dieta estava causando as doenças cardíacas, ele pegou um país que estava tenso e assustado em busca de alguma resposta. E a ideia prevalente naquele tempo era que as nossas artérias acabavam se estreitando inevitavelmente com a nossa idade, e não havia nada que a medicina moderna poderia fazer quanto a isso. Mas Ansel Keys tinha uma outra ideia. Ele sabia que nem sempre as doenças cardíacas existiram. Então ele pressupôs de que os infartos sim poderiam ser evitados. E desde o começo, um dos principais fatores na discussão das doenças cardíacas foi o colesterol, essa substância serosa e amarela que está necessariamente presente em todas as células do nosso corpo. O colesterol é um componente essencial de toda a membrana celular e controla o que entra e sai da célula. Também é responsável pelo metabolismo dos hormônios sexuais e se encontra em maior concentração no nosso cérebro. Porém, mesmo com todos esses papéis fundamentais para a nossa vida e para a nossa saúde, os pesquisadores também descobriram que o colesterol era um dos principais componentes na formação de placas ateroscleróticas, que são placas que entopem as nossas artérias. E dessa forma, o colesterol foi considerado um dos principais causadores de doença cardíaca. Na época, considerava-se que a formação dessas placas, que estreitavam as artérias e interrompiam o fluxo sanguíneo, eram a causa principal do infarto. E embora hoje em dia nós já saibamos que as cardiopatias, as doenças no coração, se desenvolvem por um aspecto muito mais complexo, naquela época o colesterol foi posto como a estrela da morte, a estrela maléfica que deveria ser evitado. E isso virou um firmamento na saúde pública.
E por causa dessa ideia simplista e errada, até hoje nós dizemos que o colesterol entope as nossas artérias. E um dos primeiros estudos que sugeriam uma ligação entre colesterol na alimentação e doença cardíaca foram estudos feitos com animais. Os pesquisadores conseguiram induzir lesões ateroscleróticas em coelhos, alimentando-os com uma grande quantidade de colesterol. Esse experimento ficou famoso e foi reproduzido em muitas espécies de animais, entre elas gatos, ovelhas, vacas e cavalos. E assim foi disseminada a ideia de que comer alimentos com muito colesterol, como carne vermelha, ovos e frutos do mar, causava aterosclerose e doença no coração. Porém, foi observado na época que os coelhos e outros animais que também foram testados com essa hipótese eram herbívoros, ou seja, eles não tinham um costume natural de comer alimentos derivados de animais, e eles não tinham um metabolismo preparado para poder metabolizá-los. E quando esse mesmo experimento foi testado em cães, que também comem carne igual aos seres humanos, eles conseguiram regular e excretar o excesso de colesterol tranquilamente. Mas aí, o experimento original, que foi feito com coelhos, já havia chamado a atenção dos pesquisadores, e dessa forma eles colocaram a culpa toda em cima do colesterol. E em 1950, você ter um colesterol alto já era um indicador de causa provável de doença cardíaca. E a maioria dos especialistas te indicava a justamente diminuir o seu colesterol. E a primeira ideia que eles tiveram naquele tempo era reduzir o colesterol da alimentação, com a ideia simplista de que o colesterol que nós comemos vai virar colesterol no nosso corpo. Pode até parecer lógico, mas não é assim que funciona. Foi descoberto mais tarde que por mais colesterol que fosse dado para participantes de pesquisas, o colesterol no sangue deles não se modificava. E dessa forma, já em 1955, essa ideia de diminuir colesterol da alimentação já havia sido desconsiderada. No entanto, se alimentos com alta quantidade de colesterol não aumentam o colesterol no nosso sangue, qual seria a causa? E é exatamente com essa dúvida que começaram os estudos em cima das gorduras. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também você pode estar me seguindo no meu Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, enquanto ganha saúde no processo. E se por algum acaso você está interessado em um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você também pode estar seguindo o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando com os assuntos mais atuais no campo da nutrição, que eu leio em livros e também em artigos científicos. E só para você entender melhor, as gorduras podem ter duas classificações. Pode ser uma gordura saturada ou uma gordura insaturada. E dentro das gorduras insaturadas, elas podem ser também subclassificadas em dois outros grupos. Ela pode ser monoinsaturada ou poliinsaturada. As gorduras poliinsaturadas apresentam moléculas com várias ligações duplas. Portanto, são frouxas e não se justapõem de forma compacta. Por isso formam os óleos, como óleo de soja, óleo de milho ou óleo de girassol, entre outros. A gordura monoinsaturada apresenta uma única ligação dupla, numa cadeia que faz com que o ácido graxo seja monoinsaturado, sendo este o principal tipo de molécula encontrado no azeite de oliva, por exemplo. A gordura saturada, por sua vez, não contém nenhuma ligação dupla, mas somente ligações simples. É o caso da manteiga, da banha de porco e do sebo bovino, por exemplo. E quanto mais ligações duplas uma gordura apresenta, menos estável essa gordura é, mais fácil dessa gordura oxidar. E os pesquisadores descobriram que quando nós substituímos gordura animal, que é rica em gordura saturada,
por gordura vegetal, que é rica em gordura poliinsaturada, o colesterol no nosso corpo diminui drasticamente. A gordura saturada da manteiga e do óleo de coco faziam aumentar o colesterol sanguíneo numa proporção muito maior do que outras gorduras saturadas. E na ordem vinham o óleo de palma, a banha suína, a manteiga de cacau e o azeite de oliva. E dessa forma, as atenções foram todas voltadas para a gordura saturada, que se acreditava ser o alimento que mais aumentava o colesterol no nosso corpo. O mesmo cientista que eu citei mais cedo no vídeo, chamado Ancel Keys, postulou uma relação causal entre consumo de gordura, colesterol e doença cardíaca. E ele propôs o que foi conhecido como hipótese dieta-coração, que basicamente era a hipótese de que quanto mais gordura você comesse, maior sua chance de ter doença cardíaca. E quanto menos gordura, menor iria ser a sua chance. E ele até fez um estudo conhecido como o estudo dos 7 países, onde ele mostra uma linha crescente em 7 países com relação ao consumo de gordura. Quanto mais gordura era consumida nesses países, mais doença cardíaca eles apresentavam. Porém, o grande problema é que ele fez o estudo não só com 7 países, e sim com vários países, mas ele escolheu 7 países a dedo que mostrava que a hipótese dele estava certa. Mas quando nós íamos comparar todos os países que ele fez o estudo, não tinha nenhuma linha crescente. Existiam países que tinham alto consumo de gordura e não tinham doença cardíaca, e existiam países com baixo consumo de gordura e que mesmo assim mostravam ter doença cardíaca. E além de nos causar doença cardíaca, ele também acreditava que o consumo de gordura nos fazia engordar, justamente porque em 1 grama de gordura existem 9 calorias. E em 1 grama de carboidrato ou proteína existem apenas 4 calorias. E esse consumo a mais de calorias vindas da gordura nos fariam engordar. E é justamente com esse mesmo pensamento antigo e antiquado que a maioria dos profissionais na área da nutrição te recomendam uma dieta baixa em gordura, para dessa forma reduzir as calorias que você ingere no seu dia, como se de alguma forma isso fosse te ajudar no emagrecimento. Em outras palavras, no pensamento de Ancel Keys e de muitos profissionais na área da nutrição que são arcaicos e desatualizados, se nós comermos muita gordura, nós seremos gordos. E o grande problema é que uma única palavra contém significados completamente diferentes. A gordura que nós comemos e a gordura que está no nosso corpo. E o nosso cérebro tem extrema dificuldade em compreender que a palavra gordura tem esses significados diferentes. E já foi demonstrado em vários estudos que diminuir a gordura na sua alimentação não te ajuda a emagrecer. Muito pelo contrário, pode até sabotar o seu emagrecimento. Mas mesmo assim, você ouvir que uma gordura te emagrece é muito paradoxal e a maioria das pessoas não consegue compreender. E assim, no geral, Ancel Keys propagava a ideia da diminuição da gordura no total e principalmente a gordura saturada, justamente para diminuir o colesterol do nosso sangue. E ele até mesmo alegava que se as pessoas parassem de comer carnes, ovos, frutos do mar e gorduras no geral, as doenças cardíacas iriam ser muito raras. Mas essa ideia não batia com a realidade. Havia um paradoxo francês: comedores de omelete surpreendentemente saudáveis. Havia também um paradoxo suíço, que ingeriam uma grande quantidade de gordura, gordura animal por sinal, mas não eram especialmente vulneráveis à morte por doenças cardíacas. E também tinham os inuites, que eram esquimós que viviam no norte do Canadá, que a alimentação desse povo era basicamente à base de gorduras e proteínas de animais que eles caçavam na região onde eles viviam, e também não apresentavam doenças cardíacas. E a Alemanha Ocidental, a Suécia, a Noruega e a Dinamarca também apresentavam o mesmo paradoxo. Então, está claro que realmente não se trata de um paradoxo,
e sim de dados que necessitam de uma explicação alternativa. Como é que populações inteiras consomem tanta gordura e não apresentam índices altos de doença cardíaca? E só para vocês entenderem, esse estudo que Ancel Keys fez não pode demonstrar causa e efeito. É um estudo que nós chamamos na ciência de estudo epidemiológico, que pode apenas levantar uma hipótese. Ele viu que ao consumir mais gordura, também aumentou o número de ataque cardíaco em muitas populações. Mas ao mesmo tempo que essas populações aumentaram o consumo de gordura, também aumentaram o consumo de açúcar, o consumo de margarina, estavam ingerindo mais fumaças de automóveis, aumentou também mais a riqueza, dentre outras coisas. Então não tem como ele afirmar que foi por causa da gordura que eles começaram a ter doença cardíaca. A gordura é apenas um aspecto dentre vários que aumentou nessas populações ao longo do tempo. E Ancel Keys foi uma das maiores desgraças que já apareceram na história da nutrição. Ele não dava o braço a torcer. Ele queria que a hipótese dele fosse considerada verdadeira até que alguém provasse o contrário. Mas o campo da ciência não é igual a um julgamento, onde uma pessoa é considerada inocente até que se prove o contrário. Na ciência é justamente o oposto. Nada deve ser considerado verdade até que um grande número de evidências corroborem essa ideia. E mesmo nesse caso, nada pode ser considerado uma verdade absoluta. Mas essa fé cega de Ancel Keys, pela sua própria hipótese, estava fazendo ele negar os princípios basilares da própria ciência. E o caso de sucesso de hoje é uma das minhas pacientes, a Crislane. Ela conseguiu perder 8 quilos em 34 dias, um ótimo resultado. E é isso que acontece quando você utiliza a melhor ciência nutricional para o seu emagrecimento. Parabéns, Crislane! Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto seus olhos sobre o colesterol e a gordura saturada, que eles não são esse bicho de 7 cabeças que é pintado por aí. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!